Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Sempre com muito respeito, né, galera? Vamos falar aqui desse São Paulo contra o Flamengo, né? Esse pós-jogo, essa vitória gigantesca do São Paulo contra o líder do campeonato, contra um time que tem o melhor elenco do futebol brasileiro, o endinheirado, né? O clube que é muito protegido ali, né? E sempre reverenciado pela mídia. E o São Paulo, dentro do Morumbis, aí dentro da sua casa, conseguiu uma vitória, na minha opinião, tá? Gigantesca. 1-0. Ah, mas foi 1-0. O futebol que o São Paulo jogou, gente, traz de volta, sabe? Assim, cada vez mais reforça aquele desejo, aquele anseio do torcedor de ver um São Paulo vencedor. Ah, mas o Flamengo estava com um time praticamente reserva. Mas é o Flamengo, é a camisa do Flamengo que está lá. Eu não tenho dúvida. Se o Flamengo tivesse vencido o São Paulo, hoje os jornais, os programas esportivos seriam assim: o Flamengo é o favorito, o Flamengo vence o São Paulo no Morumbis, com o Morumbis lotado, quase 60 mil pessoas. O Flamengo é muito forte, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Estaria a mídia rasgando, sabe, elogios assim ao Flamengo, engrandecendo a vitória, né, logicamente, porque o São Paulo é um time gigantesco, é um clube gigantesco. O São Paulo tem uma história espetacular, a maior do futebol brasileiro, uma das maiores histórias também do futebol mundial, né? A gente está falando de um tricampeão mundial que carrega essa história e vai carregar sempre. Não dá pra gente diminuir jamais um feito do São Paulo. E a vitória contra o Flamengo, tá, galera? Na minha opinião, quero saber a tua. Deixa aí nos comentários, porque a vitória contra o Flamengo, mais uma vez, mostra que esse time é capaz sim de lutar pelo título de Copa do Brasil, pelo título da Libertadores e talvez brigaria até pelo título do Campeonato Brasileiro, que eu acho mais difícil, brigaria se não estivesse nessas três competições. Mas quando o São Paulo está nessas três competições e a diretoria do São Paulo ela prioriza os mata-matas, e isso fica claro quando resolve não trazer ali reforços pontuais, inclusive. E isso é uma crítica que a gente deve abordar, uma crítica que a gente sim, né, deve fazer à diretoria do São Paulo. Por quê? O Zubeldia ele está conseguindo fazer um trabalho nas três frentes, né? Classificado para Libertadores, que até o momento a gente vai jogar apenas as oitavas, depois da passagem da fase de grupo. Venceu o primeiro jogo contra o Goiás, também na Copa do Brasil. O São Paulo encaminhou bem ali a sua classificação, nada definido, né? 50% do jogo jogado, mas o São Paulo tem um resultado de 2-0 e tem um time superior ao Goiás, mas futebol a gente sabe como que é, né? Então não é bom vacilar. Mas o São Paulo favorito para classificar as quartas de finais. E pelo Campeonato Brasileiro, sexto colocado, 35 pontos, o São Paulo mais uma vez consegue um bom resultado jogando contra uma grande equipe, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. E se vocês também concordam ou discordam do que eu estou dizendo aqui, não tem problema. O importante é a gente ver que o São Paulo está no caminho certo. Será que vamos ganhar título esse ano? Gente, pelo que o São Paulo está jogando, pelo que tem dentro do futebol brasileiro, que está todo mundo jogando, é possível o São Paulo ganhar um título, na minha opinião. Pode ganhar sim, eu vejo isso como realidade. Mesmo sempre a gente dizendo, poxa, falta um lateral direito ali melhor, consistente. Um lateral esquerdo só tem o Wellington. Não é que o Wellington não serve. O Wellington até vejo, eu sempre falo isso para quem acompanha aqui o canal, né, que assim, ele é titular porque não tem outro melhor do que ele. Mas o Wellington, o que ele vem jogando é entregável. O cara tá jogando a média do que estão jogando os laterais no futebol brasileiro. É isso que eu vivo sempre dizendo, a questão do cara ir embora, e aí tá o erro da diretoria. Tudo bem, não conseguiu renovar com ele lá atrás, que foi um erro da diretoria, porque os caras priorizaram muito lá o Caio Paulista. No final ficou sem ninguém. Agora, se o Wellington fosse o titular do São Paulo e falar, o Wellington vai ficar, você teria então um lateral ali na média do futebol brasileiro. Mas como ele vai sair, já anunciou isso, tem pré-contrato, inclusive até tentaram liberar agora, né? Tentaram ali o clube lá, o Southampton da Inglaterra tentando a liberação dele. Não deu certo. Pois bem, a diretoria vai manter o Wellington até o final. Então a gente tem lateral esquerdo, tem lateral direito. O São Paulo, o que falta, na minha opinião, é um volante diferente, porque o Luiz Gustavo tá jogando muita bola. Então acho que falta alguém
ali no lugar do Bobadilla. E quem é esse cara? Que é o Marcos Antônio, que a gente deposita uma grande esperança em cima dele, mas eu nunca vi assim, acompanhei um jogo do Marcos Antônio, então eu torço para que ele seja realmente um bom jogador. Se ele jogar ali o que o Alisson vinha jogando, fala, excelente, cara, você vai conseguir um baita segundo volante, o São Paulo vai conseguir. A zaga, Arboleda e Alan Franco. Que zaga é essa do São Paulo? O Rafinha, que quase 40 anos de idade, galera, o Rafinha, hein, fez uma belíssima partida. O Rafinha, ele cresce também em jogos grandes. Quando eu falo belíssima partida, dentro das limitações dele, dentro da função dele, porque o Rafinha não é um jogador que vai na linha de fundo toda hora. Então ali ele fica como um falso terceiro zagueiro, coisa que o Zubeldia ele vai agregando exatamente pela necessidade. Como não tinha o Igor Vinícius ontem, e aí a gente entende, né, pelo passado oficialmente, que ele sentiu uma dor aqui e tal, o jogador preservado, poupado, ok. E o Moreira, que eu acho legal também, o São Paulo levou o Moreira, né? Então o Zubeldia levou o Moreira, foi relacionado. Pô, bacana. O jogador quase se transferiu para o Vitória aí, não deu certo, o Moreira continua no São Paulo, isso é bacana demais. Agora, o São Paulo tem um time, né, dentro da média do futebol brasileiro. Não é um baita time, eu pelo menos acho isso. Eu acho um time bom dentro da média do futebol brasileiro, que poderia ser melhor se a diretoria olhasse desses problemas que eu falei para vocês, as laterais, o volante, e digo mais, tá? Um centroavante também ali para disputar a posição com o Caleri. Quando eu digo disputar a posição com o Caleri, não é para vir ser reserva do Caleri, mesmo que ele seja. Vocês estão entendendo? Mesmo que o cara vai ser reserva do Caleri, mas qual tem que ser o discurso? Pô, vem lá, você vai jogar no São Paulo e jogue o melhor. Porque hoje o melhor é o Caleri. O Caleri, o que ele vem jogando, galera, é brincadeira o que esse argentino tá jogando. O Caleri ontem fez uma partidaça, na minha opinião. Cara, partidaça. O Caleri é incrível, né? Como ele, mesmo quando a gente não gosta, ele cai pela ponta direita, cai pela ponta esquerda, vai lá pro meio. A gente quer ver ele mais dentro da área, porque dentro da área ele é mortal. O Caleri é fatal dentro da área. E ontem, mais uma vez, quando o Rato cobra aquele escanteio na cabeça dele, é caixa, gol do Caleri e a vitória do São Paulo garantida com o gol de cabeça do Caleri na cobrança de escanteio de um jogador que é sempre muito criticado pela torcida. É aquilo que a gente fala, ó, muitas vezes você não pode ficar dependente do Wellington Rato, mas ele é produtivo, ele serve pro elenco, entendeu? Ele é um jogador útil pro elenco, não é um craque, não adianta, muitas vezes o craque não vai render o que o Wellington Rato rende. E a cobrança de escanteio dele, o Caleri conseguiu guardar. E o Caleri já tinha perdido uma chance também, que ali eu acho que ele foi atrapalhado, ou a bola não veio na forma, ele não pegou na forma como ele queria, uma bola de cabeça, né? Então assim, poderia ter saído um gol até antes do Caleri. O São Paulo teve chances, galera, até de aumentar esse placar, tá? O Ferreirinha, que mais uma vez para mim faz uma boa partida. Aí no segundo tempo, o Zubeldia saca o Ferreirinha porque ele cansa. E é aquilo que o Ferreirinha ele faz muito no primeiro tempo, recompor, né, marcar demais os laterais, e ele vai muito pra cima, ele é muito incisivo, o Ferreirinha. Ele vai pra cima mesmo. Ele tenta, ele erra, ele vai pra cima, ele chuta, ele cruza, ele dribla, ele vai infernizando a zaga. O lateral do Flamengo, Wesley, que é um bom lateral, vai sonhar o mês inteiro com o Ferreirinha do lado dele. O Ferreirinha deitou pra cima do Wesley, que é um bom lateral, rápido, marca bem, mas o Ferreirinha infernizou. Isso, sabe o que é importante que eu vejo? Galera, não esquece aí de deixar esse likezão, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha aqui o vídeo. Não esquece aí, valeu galera? Tamo junto aí, forte abraço pra vocês aqui. Vocês sabem como que é, vamos São Paulo. Só pra gente terminar aqui a análise, eu peço pra vocês, inclusive, deixar aí nos comentários aí o que vocês acharam também. Já tem notícias aqui do mercado da bola, bastidor do São Paulo, mas só pra gente terminar a análise aqui, olha só. O Ferreirinha, ele tem que jogar daquela forma. Tem gente que fala assim, ah, mas o Ferreirinha é muito fominha, ah, que Ferreirinha é aquilo. Cara, a gente não tinha esse jogador. A gente tinha o Nestor lá ou era Michel Araújo. Quando você tem o Ferreirinha, o estilo dele é diferente. Ele não vai jogar como o Nestor ou como o Michel Araújo, um pouco mais recuado, tocando mais para trás, né, buscando mais o volante, o zagueiro. É a característica dele. Então é importante que ele tente também, porque ele acerta.
né? Vira e mexe aí o Ferreirinha dá uma assistência, ou ele tá fazendo um gol, e ele tá quebrando as linhas e criando oportunidade. O Ferreirinha em campo, ele empurra a zaga. Então ele quando chega ali perto da área, você vê que o lateral já vai se afastando, porque ele sabe driblar, é um jogador experiente, fazia isso no Grêmio e hoje no São Paulo ele tá fazendo melhor do que fazia no Grêmio. As pessoas diziam, ah, mas Ferreirinha não joga, ele só vive machucado, jogador de vidro, ah, esse Ferreirinha é jogador de primeiro tempo. Pois tudo, ele está jogando, tudo, né, está se mostrando ao contrário. Ele está jogando no clube de coração, é o São Paulo, que ele gosta, que ele torce desde criança, e o cara tá entregando, tá dando tudo de si ali. O Rato voltou bem, na minha opinião, tá começando a melhorar, inclusive ele falou isso, né, após voltar de lesão. Ele voltou fora de ritmo, fora de forma, está recuperando ali a sua forma e para mim é um jogador útil. A gente pode criticar o jogador que for. É normal, a crítica faz parte. Mas eu acho que o torcedor também, nós precisamos entender quando as coisas começam a dar certo, mesmo que não estejam jogando aqueles jogadores que a gente quer no time. E aí, quem tá lá treinando todo dia, eu entendo, né, isso aí, é o Zubeldia, até rimou. Quem tá lá treinando todo dia é o Zubeldia. Mas enfim, galera, a gente quer ver mais o Eric jogar? Pô, lógico que eu quero ver mais o Eric jogar. Tem determinados jogos que eu entendi do Zubeldia assim, ele não vai colocar o Eric. Ah, não vai colocar o William Gomes, não vai colocar um garoto da base, como ele já falou. E são esses garotos que a gente pede tanto, né? Mas como ele já disse, tem o momento certo para usar. E o São Paulo está em decisões. E o treinador não vai arriscar. O treinador pede para a diretoria reforços. Ele quer reforços. Ele quer aqueles jogadores ali que são mais experientes. E ele vai usar a base exatamente na hora que o São Paulo falou: oh, o São Paulo tá mais tranquilizado, sei lá, num Campeonato Brasileiro. E aí sim ele sabe esse momento, como ele mesmo disse. Ou ano que vem no Campeonato Paulista. O negócio é a gente até se conformar um pouco, logicamente, né? A gente pode não aceitar, mas falar, pô, o cara não vai usar, a gente vai fazer o quê? Vai brigar com o cara? Vamos lá pra porta do CT e falar, Zubeldia, coloca o William Gomes. Seria excelente ver o William Gomes jogar. Seria excelente ver o Eric jogar um pouco mais, o Negruti, esses jogadores terem mais oportunidades. Mas nesse momento, o treinador está fazendo a parte dele. Se der errado, meu amigo, ele sabe que a responsabilidade é dele. E o torcedor vai cobrar, a diretoria vai cobrar. E falar em cobrar, galera, após essa baita vitória contra o Flamengo, o São Paulo, que inclusive no Campeonato Brasileiro volta a jogar agora no domingo que vem de novo no Morumbis, né, contra o Atlético Goianiense, e no meio de semana, quinta-feira, joga lá em Goiás, né, lá em Goiânia contra o Goiás, né? O São Paulo tem 2-0 a seu favor. Agora, um pouquinho de bastidores, tá? O São Paulo ontem teve uma renda de 4 milhões de reais, 58 mil pessoas, mais de 58 mil pessoas, 4 milhões e 100 mil reais de renda, absurda, né? Renda bruta do São Paulo. O São Paulo ainda conseguiu para o jogo de ontem um patrocínio pontual acho que é agora eu esqueci, Viva Esporte, Viva Saúde. De verdade, cara, eu esqueci o nome, me perdoem, galera. Mas foi um patrocínio. Eu sei que vocês vão lembrar e vão comentar aí. Eu vou tentando lembrar aqui, mas eu acabei esquecendo. Mas foi 1 milhão de reais, tá? Um patrocínio pontual que ficou acordado para talvez mais 7, 8 jogos aí no decorrer da temporada. E esses valores ali podem ser ajustados. Um patrocínio pontual, 1 milhãozinho a mais na conta do São Paulo aí, mais esses 4 milhões aí de renda de bilheteria, 5 milhões só no jogo de ontem contra o Flamengo. E então aí a gente fala, pô, mas São Paulo sempre tem grana, né? Tá sempre falando que não tem dinheiro. Inclusive, ontem o São Paulo bateu a meta, a renda de 64 milhões, quase 65 milhões até o momento em jogos da temporada no Morumbis. É grana, hein, galera? Só para vocês terem ideia, em 2022, galera, o São Paulo bateu 67 milhões de bilheteria em jogos no Morumbis o ano todo, em 2022, tá? Esse ano, o São Paulo já quase bateu isso, faltando aí muitos jogos ainda pro fim da temporada. Deve superar, inclusive, a renda, né, do ano passado, que foram 113 milhões. Eu acredito que o São Paulo vai bater mais de 120 milhões do jeito que está indo o negócio. Lembrando que
jogos decisivos de Copa do Brasil, Libertadores, o clube, né, sobe o preço dos ingressos, então o São Paulo eu acho que vai arrecadar ainda mais, tá? Só pra gente finalizar aqui o mercado da bola, o São Paulo, ainda como a gente noticiou a semana toda, tá? O São Paulo ainda está atrás de um lateral esquerdo, está conversando com o lateral esquerdo. Isso é informação, né, que veio lá de dentro do São Paulo, foi passado pra gente, está conversando. Então o São Paulo, mesmo que a gente fale, não vai anunciar ninguém, mas o plano da diretoria é anunciar um lateral esquerdo, mais um volante, tá? Com a chegada do Marcos Antônio, tem mais um volante que eles estão aí para fechar e seriam essas duas prioridades. Se aparecer um meio atacante ou um atacante, tem que ser oportunidade de negócio. Foi que a diretoria se posicionou. Agora, o lateral esquerdo e o volante, o São Paulo deve apresentar até o final da janela de transferência. Então, assim, a janela de transferência, galera, é até o dia 2 de setembro. A gente tem quase um mês. A diretoria está trabalhando da forma dela. Mesmo que a gente fique muito ansioso, pô, mas não chega, não vem, não adianta. A diretoria vai esperar. Eles vão esperar ali as maiores oportunidades de negócio, e isso é uma coisa que a gente critica muito, pô, mas só oportunidade de negócio. E detalhe, galera, o Alexandro ainda pode pintar no São Paulo. Não vou encerrar por aqui, tá? Mas ele ainda pode pintar no São Paulo, porque o Alexandro ainda não tem proposta nenhuma lá que ele aceitou. Ele tem algumas propostas, mas não aceitou nada ainda. E se caso ele resolver ficar no Brasil, é no São Paulo. Então, assim, a diretoria ainda tem esse pinguinho de esperança sobre o Alexandro. Gente, eu queria que vocês comentassem, deixa aí nos comentários também o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam desse São Paulo do Zubeldia. O Zubeldia rasgando elogios para esse time, para esses jogadores, né? Os jogadores realmente estão de parabéns pelo que eles fizeram contra o Flamengo. E eu reitero, galera, não é porque o time do Flamengo com muitas reservas, mas era o Flamengo que estava lá. São Paulo venceu o Flamengo, tá bom? E para não perder a piada, meus amigos flamenguistas, né? Voltem sempre, tá bom? Sabe quem volta sempre? É o freguês, não tem jeito. Volte sempre. Obrigado, São Paulo, por essa vitória e que a gente continue aí trilhando, né, mais vitórias rumo aí aos títulos na temporada de 2024. Galera, um bom domingo para todo mundo, mas à noite já estarei em casa, já voltando a gravar lá no meu mini estúdio e voltando com mais informações do mercado da bola e muito mais do São Paulo Futebol Clube. Dito isso, forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo. Tamo junto, galera. Vamos, São Paulo!